Boa tarde, queridos e amados ouvintes do nosso programa Viver Bem. Gente, como é bom estar aqui, como é bom dizer nosso programa nesse domingo maravilhoso, né? O programa que é do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas é nosso porque você que está aí no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, está nos dando a honra, a alegria e o privilégio de nos ouvir, de estar juntinho com você. Juntinho não precisa ser geograficamente, mas espiritualmente, quando a gente toca o coração. Essa é a verdadeira união, porque é a verdadeira união em Deus, gente. Então, uma boa tarde a todos vocês que nos ouvem aqui pelo programa Viver Bem, o programa que é de psicologia e espiritualidade. Estamos aqui na Rádio Catedral FM 106.7. Gente, hoje preciso mandar um abraço, e um abraço bem apertado. Vai para a ouvinte Miriam Neves, que ligou aqui para a rádio, entrou em contato aqui com a gente, falou diretamente comigo. Miriam, muito obrigada, foi maravilhoso falar com você, espero conhecê-la em breve pessoalmente. E a Miriam, gente, ela é moradora de Vila Isabel e ela diz que o programa Viver Bem faz muita diferença na vida dela. Por quê? Ela converge muito, ela compreende bem a forma como a gente coloca temas da ciência psicologia. Então, Miriam, continue colaborando aqui com a gente, a Miriam que envia pedidos de alguns temas, continue enviando, porque nós é que nos sentimos muito, muito felizes, viu? Um abraço bem apertado, Miriam Neves, que é ouvinte do programa Viver Bem. E hoje, vocês já devem estar curiosos, mas hoje eu estou com... Ele vai se apresentar, ele vem falar, é o psicólogo, gente. Psicólogo clínico, especialista em logoterapia, mas ele vai se apresentar. Ele vem para falar de um tema muito interessante, que é o valor do perdão. Vocês devem estar se perguntando, o que o perdão tem a ver com psicoterapia ou com psicólogo? Sim, tem muito a ver, sim, gente. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e aqui nos estúdios da Rádio Catedral estou com o psicólogo clínico Dr. Fausto Josino. Ele que tem consultório no Largo do Machado, atende presencial online também, faz parte do time aqui do programa Viver Bem e compõe o time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Boa tarde, doutor Fausto. Boa tarde, Sônia. É uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui no programa. E fico muito feliz, né, de poder estar aqui contribuindo com essa temática, né, do valor do perdão. Meu nome é Fausto, como foi apresentado pela Sônia, Fausto Josino. Sou psicólogo clínico, sou especialista em logoterapia, também sou missionário pela comunidade católica Shalom, e já faz praticamente 18 anos, né? E me sinto, mais uma vez, gostaria de compartilhar a minha alegria mesmo de estar aqui com vocês, caros ouvintes, para contribuir com essa temática. E você também compõe o time do programa, claro, é uma honra para a gente, mas também como profissional compõe o time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Há quanto tempo, Fausto? Sim, olha, se eu não me engano, olha, estou agora... Peguei o doutor Fausto de surpresa. Já fazem algum tempo? Já fazem uns anos. E olha, gente, ele é jovem. Na verdade, eu já faço parte antes mesmo de me tornar psicólogo, né? Sim. Eu estava terminando a faculdade e quando eu tomei conhecimento do grupo, eu prontamente quis Sim. conhecer e participar. E fui convidado também por você e por outros colegas. A alegria, né? E só soma no nosso grupo. E, gente, nós estamos falando aqui do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese, que tem
o nosso pai espiritual, o nosso pastor, a coordenação desse grupo é do bispo auxiliar Dom Antônio Augusto, que nos acompanha. Mensalmente nos reunimos com Dom Antônio e com palestrantes para refletirmos sobre temas da psicologia e da espiritualidade. Então, a você que nos ouvem agora, você também é um dos nossos convidados e poderá participar com a gente. Basta acessar o nosso Instagram. Procure o Instagram dos psicólogos que são católicos, a nossa agenda está lá e temos reuniões virtuais por enquanto, né, Fausto? Sim, por E enquanto. por falar em Instagram, deixe-me colocar aqui que o programa Viver Bem, ele tem Instagram, tem o WhatsApp para que você, querido ouvinte, possa entrar em contato aqui com a gente. Podem anotar aí? É o nosso WhatsApp 3231-3560. Se tiver alguma dúvida, se quiser o contato do psicólogo, do Dr. Fausto, se tiver alguma contribuição, entre em contato com a gente. E também estamos no YouTube, estamos no Facebook, o nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br e no Instagram é PGM Viver Bem. Já me perguntaram por que PGM? PGM como uma sigla de programa. PGM Viver Bem. Mas vamos ao tema, doutor Fausto? Sim. O tema que é o perdão, o valor do perdão. A primeira pergunta não poderia deixar de ser: doutor Fausto Josino, o que é o perdão? Então, Sônia, o perdão ele é uma decisão. Acima de tudo, é uma decisão. Né? E é uma decisão por não sustentar mais aquele peso da ofensa recebida por uma outra pessoa. Então a pessoa, ela na sua liberdade, ela decide não mais carregar para si aquele ressentimento, aquele sentimento mesmo de me sentir ferido, né, por alguém. E tira, e vai na sua liberdade também, tirando sobre si e do outro a culpa que lhe foi imputada, né? Então o perdão é uma decisão, e uma decisão também vale a pena dizer que decisão é um atributo da vontade, né? Eu decido, eu faço uso da minha vontade. A vontade é algo é algo racional. Então não se pode perdoar de uma forma emocional, no calor da emoção. O perdão, ele deve ser, ele é, na verdade, ele é uma atitude racional. Então, o perdão, quando você fala, Fausto, que é uma decisão que é consciente. Sim. E, claro, a responsabilidade, tanto a liberdade quanto a responsabilidade, são atributos constitutivos da pessoa humana. Então, perdoar é abrir mão, é como se não mais nos importássemos com o pagamento de uma dívida, por exemplo, né? Para trazer numa linguagem bem... e como mesmo o doutor Fausto coloca a questão dessa responsabilidade, dessa liberdade, afinal nós temos o livre-arbítrio, e essa liberdade que é consciente e que é uma liberdade interior, vem a decisão. Claro, devemos lembrar que perdoar não é somente uma opção, uma decisão. É isso. E por ser decisão, essa capacidade de decidir do homem, né, da pessoa humana, ela é curativa. Então, vejam, perdoar é um ato que nos cura. É verdade. Perdoar é um ato que nos liberta, né, que nos cura. A gente, como eu fui falando, a pessoa ela é capaz de... eu estava vendo no dicionário, né? Eu sempre recorro ao dicionário.
né? E diz que o perdão ele tem um significado de desfazer-se de, né? Então, se a pessoa ela se desfaz daquele peso que ela traz sobre si, né? E desfaz-se de para poder viver algo novo, né? Que não mais está centralizado naquela dor, que não mais está, que não mais move aquela pessoa de uma forma centralizadora, né? E o perdão ele faz com que a pessoa ela possa se lançar para novas possibilidades na vida, né? Que não seja simplesmente ficar olhando para aquela situação. Eu fui magoado, eu fui ferido, eu estou aqui, a culpa é dessa pessoa ou daquela pessoa. Entendi. Olha, bem interessante mesmo. E quais os benefícios do perdão, Dr. Fausto? Então, eu vejo que o benefício do perdão é exatamente isso, essa capacidade da pessoa poder se abrir para coisas novas, né? Saindo desse olhar centralizado, né? Exatamente. Então ela tem como se tornar responsável por coisas novas, né? E não mais ficar somente ali se valorizando aquele sentimento, né? Aquele ressentimento que ora vem, ora vai, e que vai tomando aquela pessoa, incapacitando aquela pessoa de buscar coisas novas para si mesma, né? De ir além naquilo que ela pretende para si, né? E quando falamos de benefícios, né? Você fala da questão do ressentimento, desse cultivo de emoções que não fazem bem à saúde, né? Saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física também. Porque isso acaba, se nós somos seres psicossomáticos, nós enquanto psicólogos, nós acompanhamos muito desses casos, né? Que até o próprio pessoa busca a igreja, busca a questão da confissão, mas ainda assim carrega algo tão destrutivo desta incapacidade de perdoar de fato, consciente, que o sacerdote encaminha para um psicólogo, não é isso, Fausto? Muito nos chegam. Às vezes as pessoas acreditam que somente uma questão da confissão, né, por uma questão até mesmo de zelo com a religião, é necessário, é suficiente. Mas às vezes a pessoa ela precisa elaborar, ela precisa refletir sobre aquela situação para que ela possa realmente amadurecer essa decisão de liberar esse perdão, né? E às vezes não é uma questão simplesmente de chegar lá diante, no caso, né, do padre e pedir perdão pela ofensa que ela carrega, né, e que ela não consegue ela não consegue praticar, né? Praticar tomar aquela decisão, né? Mas às vezes é preciso elaborar, é preciso refletir, e a psicoterapia ela vai favorecer para que aquela pessoa ela possa, de fato, ela possa mergulhar, ela possa se confrontar com aquela situação e dar... Excelente, ele já está até, gente, avançando. A gente tem que fazer o Dr. Fausto parar aqui, porque chegou uma pergunta exatamente sobre isso, mas a produção do programa já nos avisou que precisamos fazer um intervalo. Gente, aguardem aí, porque tem perguntas maravilhosas. É um minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Voltando aqui, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica e especialista em logoterapia também, porque o Dr. Fausto, convidado de hoje,
ele também é especialista e ele se colocou, eu lembrei, vou falar também, né, como psicóloga clínica. Estamos voltando a esse programa maravilhoso que é o programa Viver Bem, que fala de psicologia e espiritualidade. Hoje o tema é o valor do perdão. Já o Dr. Fausto Josino já falou o que é o perdão, já contextualizou sobre esse tema, mas estão chegando muitas perguntas e eu conto com você, nós contamos com você aí. Pode escrever aqui pelo nosso WhatsApp 3231 3560 para contribuir com o tema do programa, com a gente aqui também, né, gente? Então, chegou uma pergunta, ele já estava falando, mas a produção falou, a gente precisa entrar no intervalo. São 3 blocos, então fizemos o primeiro bloco e agora nesse segundo eu já entro perguntando, a ouvinte não quis se identificar, e a pergunta é: como a psicoterapia pode ajudar, Dr. Fausto? Então, até esclarecer, pode ajudar o quê? A incapacidade de perdoar. Né? Como a psicoterapia pode ajudar a pessoa que tem incapacidade de perdoar, que é tão difícil para ela perdoar? Então, na psicoterapia, essa relação com o psicólogo vai proporcionar à pessoa, né, que está incapacitada de perdoar a se confrontar com a sua própria dor, com o seu próprio sentimento, né, e trabalhar a capacidade de dar um veredito sobre aquilo, né. E muitas vezes assim surgem alguns desejos em relação a essa dimensão da ofensa, né? Que é o desejo de vingança, aquela ruminação de querer fazer coisas para, de certa forma, fazer justiça com as próprias mãos, ou pelo menos no pensamento você ficar ali ruminando e trazendo formas de fazer essa justiça. Mas na psicoterapia vai ser trabalhada essa possibilidade de realmente dar um veredito, né? De chegar a essa decisão de retirar sobre aquele episódio essa carga emocional, né? que foi investida, né? Para que a pessoa ela possa dar continuidade à sua própria vivência, à sua vida, né? À sua vida. Entendo. A psicoterapia, na verdade, assim, complementando, né? Só para a gente refletir juntos, a psicoterapia ela torna a pessoa mais consciente de quem ela é. E aí o psicólogo, claro, vai orientando nessa via, o caminho é a via dos valores, das virtudes também, desse potencial humano que a pessoa, todos nós temos. Então, nós somos seres, gente, que fomos gerados no amor e para o amor vivemos. Então é nessa linha. Claro, a ciência ela converge com isso. Por que ela converge? Ela resgata no homem a sua própria dignidade. A ciência e a psicologia, ela resgata, é um caminho de resgate do homem ao ser pessoa, ao ser que ele essencialmente é em suas potencialidades. E se vejam, se nós somos seres gerados no amor, né, somos capazes de promover o bem, sem olhar a quem. Então, até aquele que nos ofendeu, que nos magoou, precisamos, como né, nós temos um jargão mesmo, né, vamos entregar a Deus, mas vamos fazer a nossa parte, que é a capacidade curativa de perdoar. Quer complementar algo mais? Não, só essa dimensão, né, da vivência do amor, né? É importante que a pessoa ela acredite que ela seja capaz de dar uma resposta
que não seja uma resposta condicionada, né? Uma reatividade, simplesmente. Né? Eu fui ferido e agora eu vou reagir de uma forma, da mesma forma, né? Para que aquela pessoa ela experimente do mesmo mal que eu experimentei. Mas eu sou capaz de elaborar e dar uma resposta distinta, uma resposta amorosa. Né? Isso é natural, é próprio do ser humano agir com amor. O ser humano ele tem essa capacidade, porque é da essência do ser humano. Exatamente. E a psicoterapia vai ajudar nisso, porque o paciente, ele no processo psicoterápico, ele vai se autoconhecendo, vai tendo autocontrole e a autoconfiança também. Não é isso? Por que a decisão de perdoar é tão difícil, doutor Fausto? Acho até que você já falou um pouco disso, né? E até entendemos que alguns fatores podem influenciar, sim. Sim. Não, então, a decisão de perdoar é tão difícil porque exige muitas vezes que eu saia desse ciclo, né? Desse ciclo de reações, né? Eu fui ferido, eu quero ferir de alguma forma para fazer com que aquela pessoa sinta o que eu senti, querer fazer uma certa justiça com as próprias mãos, né? E isso vai sendo alimentado e vai se retroalimentando dentro de nós, né? A modo que isso vai nos tomando, né? Vai crescendo dentro de nós. E o ser humano ele é capaz de dar uma resposta livre. Por isso a questão da decisão, né? A decisão realmente é uma resposta livre, né? Diante do evento que causou em mim essa ferida. Então eu posso dar essa resposta distinta, e dar essa resposta distinta muitas vezes exige fugir desses esquemas, né? E às vezes é desafiante, né? E às vezes num processo de psicoterapia você vai sendo, como eu disse, confrontado, e você vai podendo refletir e descobrir, como a Sônia falou, através do autoconhecimento, né? Eu vou podendo descobrir e me questionar a respeito das minhas próprias motivações, das minhas intenções com relação àquilo que eu quero realmente responder, né, à situação. Porque muitas vezes se trata de superar dificuldades e até de admitir o próprio erro, né? Ter consciência da culpa. Então podemos dizer também que a personalidade da pessoa é um fator que contribui para que a tomada, né, a tomada desta decisão, esta nova atitude, talvez seja até algo complicado. Tem personalidades mais rígidas, não é isso? E claro, a psicoterapia ela vai tratando essa consciência da decisão do ato de perdoar. Mas muitas das vezes é um processo longo. Exatamente. Né? Como eu falei, quebrar esses esquemas, sim, né, são às vezes é desafiante, né? Quais as atitudes comuns, Fausto, de quem não perdoa? Então, uma atitude comum de quem não perdoa é o vitimismo, né? Então, interessante isso. É você querer não querer sair desse lugar de vítima, né? Até muitas vezes para sustentar uma certa reclamação, até manter, né, ou iludir-se com uma certa visão de que eu tenho razão, né? Eu tenho que reclamar, eu tenho um poder de reclamar, e a pessoa às vezes ela quer se manter nesse lugar para continuar nessa postura, né? Nesta postura de reclamação. Então ela alimenta esse vitimismo, né? E muitas vezes ela não tem
essa criatividade, essa iniciativa de sair desse lugar, né? Porque ela está acomodada. É uma posição cômoda, muitas vezes, né? Que não faz bem, né? Não beneficia a própria pessoa, mas que há um certo gozo em manter-se dessa forma. Interessante isso que o Dr. Fausto Josino vem colocando, né? Tem outra pergunta que nos chega aqui pela produção, o que acontece quando não tomamos decisões ou deixamos que o outro decidam por nós? Então, o que acontece quando deixamos que o outro decida por nós é que nós vamos realizar projetos que não são os nossos, né? Sim. E aí e seremos infelizes. E perde-se até a autenticidade, né? Então, até essa pergunta tem a ver de deixar a decisão na mão do outro, permitir que o outro decida por nós, né? Muitas das vezes essa pessoa ela pode carregar um mal-estar mesmo. E ela pode até atribuir depois a culpa a essas pessoas, né? Exato. E cair nesse ciclo do não querer perdoar ou não conseguir perdoar. Perfeito, perfeito, Fausto. Perdão e justiça podem coexistir? Pergunta bonita essa, viu? Então, perdão e justiça, eles podem e devem, né, coexistir. Explica um pouquinho mais para os nossos ouvintes. Porque o perdão ele não substitui a justiça, né? E nem a justiça ela substitui o perdão. Ou seja, eu posso perdoar, mas aquela pessoa que me ofendeu, ela, ainda mais dependendo do mal que ela causou, né? Ela deve responder aquilo, né? Ela deve responder aquilo, né? A gente vê tantos crimes aí, né, graves, né, em que é possível se perdoar, a pessoa ofendida, ela pode perdoar, mas ela não quer dizer que ela não exige a justiça, né, que a justiça seja feita, né, e não é uma justiça com as próprias mãos, não é desejar o mal, mas é desejar que aquela pessoa ela seja devidamente corrigida, né, corrigida de uma forma justa, né? E que ela pague pelos seus erros, né? De uma forma justa, né? Então, e a mesma coisa, exercer a justiça não quer dizer que eu não precise perdoar, né? Então, ele já pagou o que ele deve pagar, não precisa do meu perdão. Não, se eu estou ferido, se eu fui ferido, cabe a mim, e é uma decisão pessoal, cabe a mim tomar essa atitude, tomar essa decisão, né? Até para que eu possa, como a gente já falou antes, né, eu possa dar prosseguimento à minha própria vida, né, e não ficar centralizado nesse sofrimento. Interessante, muito interessante mesmo. E a diferença, essa pergunta também, olha, existe diferença entre perdão e reconciliação? Gente, os ouvintes estão inspirados aqui, viu? Achei muito interessante essa capacidade de perdoar. E qual é essa diferença com o reconciliar? Então, eu recentemente até estava participando de um curso, né? Você ajudou a promover, do Aureliano Pacioli. Sim, ele é psicólogo, né? Sacerdote, isso. Da Itália, né? E ele trouxe algo muito interessante em relação a essa questão do perdão e da reconciliação, né? Eu ouvi ele falando, e ele falava que o perdão é uma atitude pessoal, então ela tem ela é unilateral, né? Que depende exclusivamente da pessoa, né? A reconciliação, para ocorrer, ela depende de uma via de mão dupla, né? São duas pessoas, pelo menos, né? Que elas decidem
decidem se reconciliar, né? E é bilateral, né? É um movimento bilateral. Então essa é a grande diferença do perdão e da reconciliação, né? É algo que na reconciliação move não só uma pessoa, mas engloba outras pessoas também. Interessante. Tem outra pergunta também muito, muito interessante dentro desse contexto da psicoterapia, Fausto. A incapacidade de perdoar pode ser característica de algum transtorno psicológico? Pode ser? O perdão, a incapacidade de perdoar, ela pode me levar a adoecer, né? Mas o perdão, ela, como eu disse, é uma decisão, né? É uma decisão, é um ato livre da vontade, né? Então é uma decisão pessoal, independentemente de ser se a pessoa não necessariamente ela é um atributo de uma doença, de um transtorno, né? Mas é um ato livre, né? Pessoal, é um ato livre. Então compete àquela pessoa, na sua liberdade, a exercer o perdão, né? Independente se ela possa estar fragilizada por uma doença ou tenha um transtorno, não necessariamente o perdão é ligado a um transtorno. Sim, até porque, né, Fausto, que sabemos, para considerarmos um transtorno, deveria haver outros sintomas, Exatamente. né, um conjunto. Então, o que vemos na prática clínica que, claro, pode ser essa incapacidade geradora de mal-estar nogênico até, né? E que afete tanto a pessoa que ela pode se tornar ansiosa, a angústia que de permanecer ali, a questão das emoções negativas. Então, tudo junto, aí pode ser, né? Podemos estar falando sobre isso. Existe alguma dica para que a pessoa possa se tornar menos reativa a essas questões? É importante que a pessoa ela possa Sentir a vontade, ela né? sinta, ela possa exercer a vontade, mas ela possa tomar consciência da sua liberdade, né? Tomar consciência da sua liberdade e não necessariamente agir de uma forma reativa, né? Então ela não necessariamente ela precisa ser reativa, né? E Entendo que ela não precisa, se analisarmos até nossos sentimentos, né, precisamos olhar até com caridade a nossa humanidade, não é isso? E o olhar do psicoterapeuta, no caso, é esse olhar para além do sintoma. É isso que até trabalhamos na clínica. Então, como dica, eu acho que uma grande dica aqui é a pessoa buscar a psicoterapia, né? Buscar um psicólogo ou psicóloga, né? Que possa ajudar esta pessoa a ter uma melhor consciência de si mesma, para que potencialize as emoções positivas. Não é isso que a gente trabalha, doutor Fausto? Também? sim, na psicologia a gente procura fazer emergir naquela pessoa aquilo que ela tem de potencialidade, Exato. né? Então, a capacidade de perdoar também é uma potencialidade. A pessoa pode descobrir essa capacidade de, como a gente falou, de viver essa essência que é própria do ser humano, que é o amor
né? E o perdão é uma expressão de um amor ao outro, né? Então, Bonito isso, viu? Bem bacana. A grande dica, então, está aí na psicoterapia, mas também vamos trazer a consciência, né? Que cada um possa, dentro da sua liberdade, dentro desta gratuidade que é a vida que Deus nos concede, possa apelar para a sua consciência e se perguntar: para quê? Para que eu não perdoo? Para quê? O que que eu, né? Que benefícios eu trago a mim mesma se eu não perdoar? Interessante isso, né? sim, e o perdão, a gente relaciona muito, né, o perdão com aquela figura da prisão, né? A ausência Isso. do perdão como a prisão, a gente fica aprisionado, né? Para que permanecer dessa forma, né? Será que é isso que eu quero para a minha vida, é carregar uma prisão para o resto da minha vida, porque eu não consigo, ou não quero muitas vezes também, dar o perdão àquela pessoa que me ofendeu, né? E alimentar aquela ferida, aquele ressentimento. Entendo. Quais as atitudes mais comuns de quem não perdoa? Isso é uma pergunta também, ouvinte desconhecido, mas vai ficar para o próximo bloco, porque veja, esse programa maravilhoso passa tão rápido que a gente acaba se perdendo aqui e esquece que precisamos entrar no ar. Gente, agradecendo aí o carinho da sua audiência, aguarde mais um minutinho que voltaremos já. Voltando aqui para mais um bloco, e que pena, o último bloco do programa Viver Bem, nesse domingo abençoadamente maravilhoso. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Catedral FM 106.7. Uma grande alegria estar em sua companhia, gente. Estamos desenvolvendo o tema perdão, o valor do perdão. Junto comigo estou com o psicólogo clínico, Dr. Fausto Josino, ele que, acho que ele já foi missionário, ele está me chamando aqui a atenção, da comunidade Shalom. Ele tem consultório no Largo do Machado, ao final do programa ele vai falar sobre isso. Nós esquecemos, eu pelo menos esqueci, me dispersei aqui de falar que ele tem o CRP, carrega o registro, o Conselho Regional de Psicologia, como psicólogo ativo. Ele é do Rio de Janeiro e carrega o registro 53830. Gente, nosso registro não nos define, mas é algo que precisamos trazê-lo, né? Foram 5 anos, são 5 anos só para a formação da ciência psicologia. Depois vem a pós-graduação, depois vem o mestrado, depois... Enfim, nós nunca mais paramos de estudar, mas sabe por quê, gente? Porque amamos mesmo. Só está nessa profissão aquele que ama o seu próximo, aquele que ama fazer o bem sem precisar identificar a quem. Eu digo que a maior missão de um psicólogo é servir. Ser servo mesmo desse amor de Deus para ajudar, através da ciência, que é ponte, ajudar o ser humano a se curar, a se tratar em sua sanidade emocional, mental, comportamental. Mas eu me empolgo, viu, doutor Fausto? Amar a psicologia, amar o ser humano, nossa, como nos movimenta. Você estava complementando alguma pergunta no bloco anterior? Sim, você perguntou quais as atitudes de quem não perdoa, né? Então, eu já tinha até falado um pouco sobre isso, né? Eu falei um pouco acerca do vitimismo e também falei, não
não associada a uma pergunta que já tinha feito, sobre a vingança, a atitude, a postura de vingança, né? Que é realmente esse querer devolver o outro, fazer com que o outro sinta aquilo que se experimentou, né? E querer proporcionar ao outro esse sofrimento também. Então é uma atitude também muito comum de quem não perdoa. E até para complementar, e talvez algum ouvinte que esteja pegando aqui o programa no meio do caminho, né? Você, acredito, já tenha falado, mas vamos reforçar. Por quê? Quais os motivos pelo qual a pessoa deve perdoar? Por que devemos perdoar? Porque, primeiramente, é um ato de caridade consigo mesmo. Sim. Né? É um ato de caridade consigo mesmo, porque você vai estar se livrando de uma carga, né? De uma carga emocional, né? Que vai, de certa forma, como é que eu posso dizer, te incapacitando, né? Incapacitando de dar novas respostas à vida, né? Porque a vida, ela sempre nos propõe algo novo, né? E muitas vezes, quando nós não estamos atentos à vida, se estamos atentos à nossa ferida, ou pensando simplesmente em como fazer com que a outra pessoa, né, que também ganha uma certa centralidade na nossa vida, ela possa sofrer como eu sofri, né? Então eu estou me aprisionando, né? Eu estou me aprisionando eu não estou colaborando para a minha própria libertação, né? Então o perdão é um ato de caridade consigo mesmo, acima de tudo, né? Mais do que simplesmente retirar a culpa do outro, é eu estar mesmo me libertando, né, desse mal que eu experimentei por alguém. Então, quando você diz que é um ato de caridade, é um ato de amor, né? A caridade Sim, é amor. a caridade Então, é amor. lembrarmos disso aos nossos ouvintes. Por que devemos perdoar? Porque é um ato benéfico à nossa própria saúde, é um resgate de nós mesmos. Quando perdoamos, estamos amando também. E esse amor, vamos falar até do amor de Deus em nós, que age em nós, e também do amor próprio, que não é egoísmo, é amar a si mesmo, porque está sendo curativo consigo mesmo. Exatamente. E vai muito além, como a gente falou também logo no início, né, de uma questão religiosa, né? Não é uma questão realmente de saúde, né, de, de pertencimento a si mesmo, né, de abraçar-se a si mesmo e se permitir ser livre, né, que é um direito e uma necessidade de todo ser humano, independente de qualquer crença que ele possa ter. Entendo bem, é bem interessante mesmo, né? A característica do perdão, doutor Fausto, ela ratifica a sua eficácia? Sim, a maior característica do perdão que ratifica a eficácia dele é a solidariedade. Sim. Né? Então, quanto mais a pessoa ela é capaz de ser solidária, ela está sinalizando de que o outro lhe ganha um lugar para si de importância, né? E esse movimento para o outro demonstra uma certa liberdade, né? Uma liberdade para eu me aproximar, para eu me ofertar no sentido de dar aquilo que eu tenho de melhor para o outro, né? De exercer, como a gente falou, de exercer o amor, né? De exercer o amor. Então a solidariedade é uma forma eficaz que ratifica realmente o poder do perdão, né?
o poder do perdão. Então, quanto mais solidários, isso indica também que somos capazes de com liberdade, vivenciar e exercer o perdão a quem quer que seja. Que bonito, muito bonito mesmo. Muito bom estar aqui nesse programa Viver Bem, que nos ajuda a viver bem a vida que a gente tem de fato, porque nos leva, né, Fausto, nos leva a uma reflexão e para além desta questão reflexiva é nos trazer à ação, nos levar à ação. A partir de uma reflexão, tomarmos consciência das possibilidades que temos na vida, porque, gente, o que é a vida? A vida é um conjunto de oportunidades que nos foi concedida de forma gratuita. Para quê? Para realizarmos o melhor de nós para nós, para o outro, para nossos familiares, amigos, eu diria para a humanidade. Então temos um conjunto de oportunidades, nós temos um tempo. Então vamos aproveitar esse tempo, porque nossa cultura não pensa na morte, mas deveríamos refletir sobre a morte. Refletirmos que morremos todos os dias. Costumo, alguns pacientes levam até um choque quando eu pergunto, e se morrer hoje? Então veja, se morrermos hoje, vamos trazer isso à nossa memória, que não deixamos de abraçar alguém, deixamos de dizer eu te amo a alguém, deixamos de dar o melhor de nós para alguém. Gente, vale a pena? Para que tudo isso? Para que não perdoar? A produção, Dr. Fausto Josino, a produção já apontou que só falta 1 minuto. Tem uma pergunta aqui e eu não posso deixar de fazê-la. Então, orientamos que seja um pouco mais pontual e passemos já para as despedidas. A pergunta é, o Dr. Fausto teria alguma ilustração de algo concreto da capacidade de perdoar? Pode citar pessoas até. Você tem, sim, né? Que sim, ótimo. Sim, eu até pensei em falar sobre ele, né? Que é o nosso querido Viktor Frankl. Olha que maravilha! Quem foi Viktor Frankl? Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco, né? E ele era judeu e passou por campo de concentração nazista, né? Foi prisioneiro de campo de concentração nazista, e lá ele sofreu horrores, né? Ele viu a maldade do homem, ele conheceu a maldade do homem, mas ele também conheceu pessoas que são capazes de fazer coisas maravilhosas, né? Mesmo em meio àquele caos, né? E o Viktor Frankl, ele percebeu que muitos, até mesmo dos nazistas, apesar de estarem estarem atuando lá como soldados do nazismo, alguns faziam grandes atrocidades, grandes maldades, mas outros também eram capazes de fazer coisas louváveis, né? Apesar de ser nazista, né? Ele até fala depois do pós-guerra, se falava-se da culpa coletiva, né? E o Viktor Frankl, ele não adotou esse olhar, né? Porque ele reconhecia que nem todo mundo era tão mal quanto se queriam atribuir a um povo, né? A uma nação alemã. E ele foi capaz de olhar, ele viveu cada situação, ele foi capaz de reconhecer o mal e com liberdade dar o perdão a todo o mal que ele recebeu, né? E teve a liberdade de situar cada coisa, colocando no seu lugar, e deu uma resposta maravilhosa, que foi divulgar o seu trabalho, né? A logoterapia, né? Que contribui hoje tanto para reumanização da psicoterapia, a reumanização do homem, né? Exatamente. Da saúde, da medicina, dos campos da saúde de alguma forma. Da educação, né? Também. Da educação, fantástico esse exemplo.
E eu ratifico. E claro, existem tantos outros, né? Mas da forma como o Dr. Fausto colocou, a gente acaba se realmente trazendo a decisão, a postura, como o psiquiatra Viktor Frankl, ele viveu e ele convergiu aquela sua ação, as suas atitudes naquilo que ele escreveu. Né? O que ele escreveu é o que ele vive. Sim. Mas a produção diz que encerrou o nosso programa, não podemos falar mais. Algumas perguntas ainda ficam. Quero te agradecer, Dr. Fausto Josino, por estar aqui conosco na Rádio Catedral e também a nossa produção, agradecer e a você, amado ouvinte. Peço ao Dr. Fausto que coloque sua mensagem, dê o seu contato, diga onde trabalha, enfim. Então, hoje eu estou atuando na Clínica Viktor Frankl, lá no Largo do Machado, né? E meu contato pessoal de trabalho é o 984101011 e meu Instagram é @faustojosino.psi, né? Muito obrigada, Dr. Fausto Josino. Já recebe nosso convite para retornar aqui ao programa Viver Bem. E eu quero também encerrar aqui com vocês, já com saudades, viu, gente? Até o próximo domingo. Mas devemos lembrar que o perdão é um meio para se fazer o bem. E fazendo bem, gente, a gente vive muito bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.